Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A tia Elaine espera que sim. Hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa revista sobre o filho que escolheu fazer o que é certo, sobre a vida de José. Vamos conhecer mais uma partezinha aí dessa história, né? Os planos que Deus tinha na vida de José. Vamos saber aí o que aconteceu depois que José foi vendido como escravos pelos irmãos aos ismaelitas, né? Vamos ver o que aconteceu com José lá no Egito. Semana passada vocês viram aí, né, uma partezinha da história, mais da história aí, um dia triste, né, com a tia Lu. E hoje vamos saber o que aconteceu aí na vida de José. Espero que vocês estejam animados para mais uma EBD. Crianças, o nosso objetivo de hoje é entender que Deus é fiel e que Ele nos abençoa em tudo e que Deus é poderoso para mudar qualquer situação difícil. Como a tia Elaine tinha contado aí para vocês vocês conhecendo a história, depois que José foi vendido como escravo para os ismaelitas, ele foi levado para o Egito. E lá no Egito, né, tinha uma feira lá naqueles tempos, né, e que não era só alimentos, moedas de troca e alimento. Infelizmente, tinha também os escravos. E os homens ricos e poderosos iam a este lugar para comprar os escravos. E José foi levado para esse lugar. E lá, os ismaelitas venderam José para um homem chamado Potifar. Potifar era o chefe da guarda do palácio. Ele era um homem importante. E ele comprou José. Potifar levou José para a casa dele. Os dias foi passando lá e Potifar percebeu que José era diferente. Era um rapaz muito diferente. Ele percebeu que Deus estava com José. E então, José conquistou a confiança de Potifar. E Potifar colocou José como encarregado de tudo na casa dele. Potifar não se preocupava com nada, a não ser comer. E Deus abençoava Potifar, a casa dele, tudo que ele possuía por causa de José. E José viveu naquela casa tranquilo por um tempo. Mas, como Deus tinha planos maiores e melhores para José, as coisas começaram a ficar difíceis novamente. José era um rapaz bonito. E isso atraiu a atenção da esposa de Potifar. Ela começou a dar de cima de José. Sim, e foi insistindo. Mas o que vocês acham? José cedeu à tentação? Não. José era honesto, temente a Deus, um rapaz de caráter sem igual. E fiel ao seu dono. Mas ela insistia, ela continuava insistindo e dando de cima de José. Até que José disse o seguinte para ela. Vamos ler aqui, crianças, o que José disse para ela, tá bom? Olha só. José disse o seguinte: escute, o meu patrão não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que ele tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, que é esposa dele. Sendo assim, como eu poderia, fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Pois é, gente, essa passagem está lá no livro de Gênesis, no capítulo 39,
dos versículos 8 e 9. Tá lá. Mamãe, se você quiser abrir a Bíblia, né, direto assim, da Bíblia, lendo para as crianças, é bom, viu? Sempre a gente ter a Bíblia em mão para estar aí dando apoio. Então foi exatamente isso, crianças, que o José falou aí para a esposa de Potifar. Mas vocês pensam que ela desistiu? De jeito nenhum. Ela era rica, né? Mulher de um homem importante e insistia, queria, né, os objetos de prazer e desejo dela, e ela continuou insistindo com José. Insistiu, mas José continuou firme, porque era um rapaz decente, temente a Deus. E então, José continuou ali nos seus afazeres. Um dia, José entrou na casa para fazer as tarefas diárias. E nesse dia, não tinha ninguém na casa, nenhum funcionário mais, nem Potifar estava ali. E a esposa de Potifar aproveitou esse momento que não tinha ninguém na casa e aproveitou o momento de distração de José e o agarrou pela sua capa. José conseguiu fugir dela, porém a capa de José ficou nas mãos da mulher de Potifar. E aí, ela não aceitou mais uma vez que José a rejeitasse. Ficou furiosa, como se diz, né? O orgulho dela foi ferido porque ele rejeitou ela por inúmeras vezes. Ela ficou com tanta raiva que quando o esposo Potifar chegou, ela fez uma cena, um drama, dizendo que José tinha agarrado ela. Contou mentiras para Potifar. Potifar ficou furioso, porque afinal de contas tinha confiado em José, como ele desconhecia a verdade, ele realmente achou, né, confiou na palavra da esposa dele, achando que José tinha traído ele. E assim agarrou José e jogou José numa prisão. Mas o que vocês acham? José deixou-se abater por ter sido acusado injustamente? Não, porque José confiava em Deus. José sabia que ele não tinha feito nada de errado. A consciência dele estava segura, né? Porque ele sabia que ele não tinha feito nada de errado. E ele sabia que o Deus dele, o nosso Deus, é fiel. E ele honra os que são corretos, são justos, que andam no caminho direito, obediente a ele. Então José, lá na prisão, não se deixou abater. E lá, o carcereiro observou e também viu que José era diferente dos outros presos. E isso atraiu a atenção do carcereiro, que viu pela atitude de José, a maneira, o comportamento de José, que Deus estava com José. E assim, José conquistou a confiança do carcereiro, que colocou José como encarregado, responsável por todos os outros presos. E o carcereiro não precisava se preocupar com nada, assim como Potifar não se preocupava com nada na casa dele, né, a não ser comer. Ali também o carcereiro ficava tranquilo, né, porque José cuidava de tudo com muita responsabilidade, viu, crianças? Então José ficou ali naquela prisão, mas pensa que ele ficou ali sofrendo? Não. Ninguém fez mal para ele, ele ficou tranquilo e seguro, mesmo estando dentro de uma prisão. Crianças, vocês repararam que em todas as situações, por mais difíceis que pareciam aos nossos olhos, aos olhos de quem ouve e vê essa história, vocês repararam que José era abençoado? Que Deus sempre colocava alguém para abençoar a vida de José? E lá na casa de Potifar, Deus abençoou Potifar em tudo, né? Os seus bens na casa, tudo, porque José estava ali. E naquela prisão também. E na semana que vem, nós vamos ver aí o que aconteceu. Mais um pedaço aí aconteceu enquanto José estava ali preso. E o que aconteceu? José saiu da prisão? Quanto tempo José ficou lá? O que aconteceu?
Então, na próxima lição, no próximo domingo, vocês vão ver aí com a tia Harumi o que aconteceu. Nós estamos contando pedaço por pedaço dessa história de José para focar. E hoje o objetivo, como a tia Elaine falou lá no princípio, é vocês entenderem, criança, que Deus é fiel, que Ele nos abençoa em tudo e Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Não tem nada que Deus não possa fazer. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, de perdas, não é? Muita morte, muita coisa acontecendo. Mas se você parar para pensar, criança, na tua casa, sua família, Deus está cuidando, abençoando, não deixa faltar o pão de cada dia. Mesmo nas situações difíceis, Deus tem um propósito para a nossa vida, para a minha, para a sua. Com certeza, Deus também quer usar a sua vida, a minha vida, de todos nós, como usou a de José. E lá naquela prisão, crianças, José foi testemunha do Deus único, vivo e verdadeiro na vida daqueles presos, do carcereiro que notou que Deus estava com ele, assim como Potifar. Tirando a esposa dele, né, que era vaidosa e cega pela vaidade, não conseguiu ver, né, que José, na verdade sim, né, criança, porque ela viu, né, ela ficou furiosa com a rejeição, porque José era correto, santo, um menino obediente ao Senhor. Parecido aí, né, que ele, mesmo no sofrimento, mesmo com tudo que ele passou, ele ficou calado, porém confiante no Senhor. Assim como José, tantos outros suportam o sofrimento calado, porém Deus exalta, guarda, protege tudo na nossa vida. Porque assim como Deus tinha grandes planos para José, né, que ele se tornou um governador e salvou aquela terra do Egito e toda aquela região ali da fome, nós também temos aí uma missão em nome do Senhor. Então, crianças, espero mesmo que vocês tenham gostado, prestado atenção, não deixe de fazer as atividades da revista, mande as fotinhas no grupo, viu, crianças, para a tia saber que vocês estão fazendo, tá bom? E se vocês precisarem, mamães, papais, é só procurar a gente aí, tá bom? Que a gente ajuda tirando as dúvidas de vocês. E vou deixar vocês com o nosso versículo aí na tela e a tia Elaine vai ler aqui para vocês o nosso versículo de hoje, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, versículo 23. Lá diz assim, ó: o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que ele fazia. Olha só, o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Olha só, gente, as promessas do Senhor é maravilhosa na nossa vida, assim como foi de José. De primeira instância, quem vê, tudo aquilo ali não entende, mas no final a gente vê como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso. E assim a gente pode com certeza confiar sem duvidar do nosso Deus, tá bom? Um abraço, um beijo para vocês, um domingo abençoado na santa paz do Senhor. E até a próxima EBD Online.